Fala pessoal, hoje vamos falar sobre as duas principais empresas de transmissão de energia que nós temos na Bolsa, pelo menos as duas privadas, que é a Taesa e a ISA-CETEP, a Transmissão Paulista. Quero comentar com vocês aqui sobre dividendos, preço-teto. Lá no final do vídeo eu vou trazer tudo calculadinho para vocês. E já quero adiantar aqui, tá? Que como eu falei no último vídeo também comparando ações não são times de futebol, você não tem que escolher uma e torcer, tá? Você pode muito bem ter as duas em carteira, não tem problema nenhum. Sem enrolação, tá? Primeiro, o que é o setor de transmissão, né? Vamos conhecer um pouquinho onde essas duas empresas trabalham. Então, hoje, o setor elétrico brasileiro é dividido em três partes, tendo aí as empresas de geração de energia, aquelas aí que trabalham na área de geração, com hidrelétricas, aqueles parques eólicos e etc. A transmissão de energia, que é o que a Taesa e a Transmissão Paulista faz, que é manter aquelas mega torres, né, que a gente vê pela rua ou pela pista quando a gente está andando de carro, né, manter aquelas torres em funcionamento. E a distribuição é aquela empresa que você paga a sua conta de energia, né, aquela empresa que distribui a energia para sua casa. Também temos aqui o consumo, mas aí o consumo não é uma empresa, né, é a gente mesmo e também as empresas e etc. Conhecendo um pouquinho melhor as duas, temos aqui a ISA-CETEP, a Transmissão Paulista. O ticker de negociação é TRPL4, tá? Hoje a ISA-CETEP ela é responsável aí por transmitir 33% de toda a energia elétrica do nosso país, tendo 60% da energia transmitida só para a região sudeste, né, aqui São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 94% da energia do estado de São Paulo, né, que acredito ser o país que mais consome energia, possui 19 mil quilômetros de extensão e tem algumas concessões, né, os contratos de transmissão com prazos bem longos, né, de 2039 até 2047. Já a Taesa, ela também aqui tem 40 concessões de energia, como dá para ver aqui, né? Ela trabalha aí um pouquinho mais ampla, em bastante estados, tem aí 18 estados e o Distrito Federal. Ela é um pouquinho menor que a Transmissão Paulista, né? 5 mil quilômetros de linhas a menos, 14 mil quilômetros de transmissão, tendo 11,9 mil em operação e 2,1 mil em construção. Então é uma empresa bem madura em linhas, tendo aí 11,9 mil já em operação. Eles também trabalham aí na parte de investimentos e futuro, construindo mais linhas sempre, né? Tem 3,5 bi de receita anual permitida, é o quanto que ela pode receber aí, mantendo as suas torres em pé, e 82,5% de margem EBITDA. Aqui ficou errado, mas é 82,5%, o que é excelente. Uma empresa com grandes margens tem uma geração de caixa muito forte, né? O que facilita para estar investindo, pagando dividendos e etc. Sobre os lucros, por serem duas empresas que estão em setores perenes, o melhor setor da Bolsa, né, que é o de transmissão de energia, é muito previsível, é o setor, né, com o lucro mais previsível da Bolsa. Aqui a Transmissão Paulista teve alguns perrengues aqui em 2013, 14, 15, mas nada demais, já voltou aqui em 2016 com tudo, e hoje mantém esse lucro aí razoável, né, sempre andando de lado. Então isso aqui tá excelente, né? Já a Taesa também, muito bom, olha só, com uma margem bem alta, né, bem para cima aqui a linha de lucros. E recentemente, né, a partir de 2019, depois que veio a pandemia, cresceu bastante o lucro da empresa, o que fez aí ela pagar aqueles gigantes dividendos que a gente viu no passado, né, de 11, 12 até 15% de dividend yield. Olhando aqui desde janeiro, no começo do ano até agora, a Taesa está subindo bastante, até porque a bolsa inteira está subindo em geral, né, mas ela estava na faixa aqui de R$ 35, R$ 34 reais até pouco tempo atrás, e a Transmissão Paulista também, estava ali na faixa de 21 a 22 reais, e aí a bolsa começou a subir, puxou todo mundo para cima e ela está subindo também, aí na faixa de R$ 25 reais. Agora vem uma questão bem importante, que é a parte de lucro. A ISA-CETEP vem crescendo seus lucros ultimamente. Olhando aqui o primeiro trimestre de 2022, no ano passado, teve um lucro de 112 milhões de reais, e agora, no primeiro trimestre de 2023, teve um crescimento de 193% no lucro, passando aí a 306 milhões. Então é uma empresa e está tendo um crescimento bem explosivo aí nos seus lucros, diferentemente da Taesa, tá? Pegando aqui o mesmo período, primeiro trimestre de 22, teve um lucro de 560 milhões, porém, ela veio tendo uma queda na receita líquida, uma parte aí também de depreciação e amortização diminuiu, equivalência patrimonial, uma queda no resultado financeiro, e também aqui a parte de impostos acabou acarretando uma queda no lucro de 30%. Então, a Taesa está tendo uma queda no lucro aí, até porque ela também está com alguns probleminhas aí, com uma dívida mais elevada. Olhando aqui a parte de dívidas, já que a gente está falando, olha só, a ISA-CETEP está com uma dívida muito bem controlada, 2,74 vezes dívida líquida sobre EBITDA.
chegou a ser 4,19, um pouquinho elevado, né, no segundo tri de 22, mas desde esse ano para cá, eles vêm aí diminuindo a sua dívida, amortizando, né, e hoje chegamos aí numa dívida bem confortável, 2,74. Lembrando que, como eu falei, empresas de transmissão têm a margem mais elevada, então bem tranquilo eles estarem lidando com dívidas elevadas. Já a Taesa, o que está acontecendo é o contrário. A gente começou a ter uma pequena queda na dívida, porém voltou a subir. 3,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que não é um problema tão grande. Se fosse uma empresa de varejo com essa dívida líquida sobre EBITDA, já estava praticamente quebrado, mas como eu disse, vou voltar a repetir, empresas de transmissão têm grande facilidade em geração de caixa por ter margens mais elevadas, então é até tranquilo uma dívida um pouquinho elevada. Sobre dividend yield, a ISA-CTEP até que tem um pagamento regular, está com uma média de 7,2%. Teve anos com pagamentos explosivos, 18% em 2018, 2021 14% e atualmente está aí na faixa de 4%. Então, como podemos ver, é um dividendo bem volátil, né? Às vezes paga muito, às vezes paga pouco, mas na média acaba pagando um valor ok, né? Já a Taesa, excelente pagadora de dividendos, uma média de 11% desde 2012, mais de 10 anos pagando em média 11%. O menor ano foi 2019, com somente 6%, o que está excelente, tá? E tivemos aí 12%, 14%, 15%, 13%, 12%. Então, com certeza, a Taesa acaba levando aí nessa parte de pagamento de dividendos. Falando sobre o payout, que é a parte do lucro que vem em dividendos para o acionista, né? A Taesa sempre realizou um alto payout na faixa de 90% até 95%, mas ultimamente, como a dívida veio crescendo, teve que ter essa diminuição aí. No payout chegou a pagar 60%, 70%, 80% e hoje em dia está na faixa de 70% de payout. Já a ISA-CTEP é um payout bem bagunçado, não pagou dividendo aqui nessa época. De 2018 para cá, olha só, 65%, 56%, 50%, 60%, 30% em 2022. Então está aí na faixa de 50% de payout na média. Porém, naquele documento do RI que eu mostrei para vocês, eu analisei o lucro e o endividamento. Também temos esse documento que eles falam sobre o futuro da empresa. Então eles estão focando em crescimento, forte geração de caixa, inovação e aqui, olha só, dividendos, praticando um payout mínimo de 75%, eficiência, rentabilidade, investimentos e disciplina. Então, no futuro próximo, podemos ver 75% de payout para a ISA-CTEP, o que seria bem elevado. Comparando os indicadores das duas, né, a parte de valuation, PLP sobre VP, a Transmissão Paulista está mais barata, com um PL de 6,7, um PVP abaixo de 1, já a Taesa, 8,5 vezes de PL e 2 de P sobre VP, então está um pouquinho mais cara. Dividend yield, Taesa está ganhando, né, está pagando os bons dividendos, mas a ISA-CTEP vai vir pagar bons dividendos também a esse ano. Questão de margens, a Taesa acaba levando 90% de margem EBITDA, 60% de margem líquida, mas a ISA-CTEP não fica para trás, 60% e 40% também é excelente, tá? A dívida, como eu disse, a da ISA-CTEP está bem mais controlado, 1,86 dívida líquida sobre EBITDA, da Taesa um pouquinho mais elevado. Questão do ROI, que é o retorno sobre patrimônio, a Taesa também acaba levando com 23%, mas a ISA-CTEP também não fica muito atrás, 14%, é excelente. E o crescimento nos lucros, como eu também mostrei para vocês, a ISA-CTEP está crescendo, cresceu 200%, né, tri por tri, como eu mostrei para vocês, e a Taesa teve uma queda nos lucros, como eu também mostrei para vocês, mas mesmo assim, olhando a média dos últimos 5 anos, está com um crescimento de 3,56%. E falando sobre dividend yield e preço teto, aqui eu trouxe as duas, tá? Então temos aqui a Taesa com um payout de 70%, que é o que ela está mais ou menos realizando. Já a Transmissão Paulista, TRPL4, eu coloquei aqui um payout de 50%, denominando que ela ainda não vai realizar esse payout de 75%. Lucro projetado para 2023, coloquei 1,5 bi para a Taesa e 2,5 bi para a Transmissão Paulista. Como eu falei, a Transmissão Paulista é maior do que a Taesa, né? O que chegamos num dividendo por ação da Taesa de R$ 3,00 e para a Transmissão Paulista R$ 1,90 para esse ano, o que na cotação atual daria 8,24% para a Taesa e para a Transmissão Paulista 7,59%. E a Taesa realizar um payout um pouquinho mais elevado, como ela costumava realizar ali na faixa de 90%, esse dividend yield pode subir para a faixa de 10%. Já a Transmissão Paulista, se já começar a realizar esse payout de 75% que eles disseram no documento, podemos ver um dividend yield de 11,38%. Mas esse cenário é ser muito otimista. Vamos voltar aqui para o cenário normal para a gente estar calculando aqui o nosso preço teto
Utilizando o método Bazin, mínimo 6%, chegamos a R$ 50 em Taesa e 31 em Transmissão Paulista, mais 6%, é até que pouco comparado a duas excelentes pagadoras de dividendos. Vamos colocar aqui 8% de dividend yield mínimo, chegamos a 38 para a Taesa e 24, né, arredondando aí para a Transmissão Paulista. Então, esses são os preços tetos aí que eu estou realizando em cada uma das duas. Se você quer calcular do seu jeito, vou deixar essa tabela aí disponível na descrição, tá? E se você também gosta de empresas de seguradoras, vou deixar aí um vídeo na tela em que eu faço essa mesma comparação aqui para vocês, só que duas empresas de seguros, a BBSE e a Caixa Seguridade. Vou deixar aí para vocês estarem assistindo. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Se você quer apoiar, clique no botão Seja Membro. Você sendo membro vai estar ajudando bastante. Temos o grupo do WhatsApp, lá estamos sempre conversando, trocando ideia. Só você clicar no membro e depois vir aqui na aba Comunidade, que o link vai estar ali disponível para você, tá? Me segue também no Instagram se você quiser conversar comigo. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu!